Pronto, então já está sendo gravada. Então, essa aula é sobre vitamina D, né? Como a gente tinha falado, uma aula geral sobre vitamina D. E eu vou começar a apresentar agora. Deixa eu botar aqui. Eu tenho que apresentar, não quer ser, uma tela inteira, uma janela ou uma guia? A tela inteira, né? Eu acho que sim. Eu tenho que compartilhar minha tela. Isso. Pronto. Agora, estou compartilhando a tela com vocês. E agora eu vou botar o slide. Vocês só me dizem se vocês estão vendo bem o slide todo, então? Sim, tá tudo certo. Beleza. Então tá bom. Então, vamos falar sobre vitamina D. Essa aula aqui é para a Unilago, para a Faculdade de Medicina, né, dos Grandes Lagos. E eu sou endocrinologista, algumas sabem, as minhas alunas sabem, as que não são minhas alunas, sou endocrinologista, minha área é mais endocrinologia feminina e andrologia, mas vitamina D é importante de uma forma geral e principalmente nessa área, né, por causa de menopausa, fertilidade, gravidez, enfim. Então, vamos lá. Como eu falei, eu vou me basear muito nesse artigo de revisão que ele fala que, basicamente, a vitamina D ela é necessária para a saúde óssea, né? Ela previne raquitismo e é muito importante que seja fornecida de uma quantidade adequada. Mas pelo fato de haver receptores de vitamina D em todo o corpo, e enzimas também que metabolizam a vitamina D em todo o corpo, né? Essa questão de só ser saúde óssea, ela começou a ser mais investigada, né? Quer dizer, basicamente, a vitamina D ela é ligada à saúde óssea, mas pelo fato de ter todos esses receptores, ela pode estar implicada em outras questões. E foram vistos que na saúde óssea esse papel da vitamina D está muito bem estabelecido. Então, se falta vitamina D na criança, a gente tem um raquitismo, a gente vai falar mais adiante. Quando tem deficiência do metabolismo da vitamina D, por exemplo, na insuficiência renal, né, na osteodistofia renal, é bem evidente. O paciente renal ele tem um risco maior de ter problemas ósseos. E nos idosos, você tem a questão da osteoporose. Então, essas questões, a necessidade de vitamina D nessas questões ósseas é muito bem estabelecida. Mas existem estudos, por ela ter essa distribuição tão ampla, que têm ligado o nível endógeno de vitamina D com muitas doenças, né? Então, há estudos mostrando que pessoas que têm níveis geneticamente determinados de vitamina D baixa, eles têm mais riscos de algumas doenças, que a gente vai detalhar a seguir. Então, isso também está, de uma certa forma, demonstrado. Porém, todos os estudos que tentaram fazer intervenção, quer dizer, dar a vitamina D para melhorar esses desfechos, seja em câncer, seja em doença cardiovascular, até agora não foram conclusivos. Então, a gente não sabe se a vitamina D é um marcador de doença ou se é uma causa, né, dessas outras doenças, além das ósseas. As ósseas, não tem dúvida que a gente suplementando há uma melhora. Mas nas outras doenças, ela pode ser só um marcador. Então, uma associação não significa causa e efeito, não significa que dar vitamina D vai melhorar alguma coisa, a não ser a saúde óssea, que isso a gente sabe, tá? Então, esses efeitos extraesqueléticos é o que eu falei, eles associam esse nível geneticamente baixo da vitamina D a certas doenças, mas a intervenção não mostrou-se eficaz. Então, esse causa e efeito não está confirmado. Existe uma associação, mas não causa e efeito confirmada, tá bom? Então, aí a gente tem alguns exemplos, né, de associações que foram demonstradas. Então, a dor, doenças autoimunes, todas essas situações cursam em pessoas que têm níveis baixos de vitamina D.
tem um risco maior. Câncer, doença cardíaca, mortalidade, cognição, mas não significa que dar vitamina D vai melhorar ou vai reduzir o risco dessas questões, tá? Então, vamos falar um pouquinho de como é que nós obtemos essa vitamina D, não é? Basicamente de duas formas. A gente tem a vitamina D através da pele, né? A gente tem a provitamina D, que através dos raios UVB, eles entram na pele e aí vão ser carreados até o fígado. Ou a gente tem os alimentos que têm vitamina D. Geralmente são alimentos gordurosos, porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela está presente no leite, nas proteínas, nos queijos, né? O que tem mais aqui? Nos peixes, né? E aí ela entra como vitamina D2 pela dieta, é absorvida pelo intestino e através dos quilomicrons e vai para o fígado. Então, ou pela pele ou pela ingesta, vai para o fígado. E aí, quando ela vai pelo sangue, quando ela circula pelo sangue, como ela é lipossolúvel, ela precisa de uma proteína carreadora, que é a vitamin D binding protein, não é? Então, no fígado, quando chega no fígado, ela vai ser metabolizada na vitamina D, chamada calcidiol, que é a 25-hidroxivitamina D. Então, essa vitamina é produzida no fígado e ela não é a vitamina D ativa. A vitamina D ativa precisa de uma outra transformação que a gente vai ver no rim. Mas ela é uma forma de reserva de vitamina D, é o que nós dosamos geralmente, porque é mais fácil. E existe uma questão que aí implica bastante nesse viés das doenças que estão associadas a uma vitamina D baixa, porque pelo fato dela ser lipossolúvel e armazenada no tecido adiposo, quanto mais tecido adiposo, mais esse tecido adiposo armazena essa vitamina. Então, alguns autores chamam isso de sequestro de vitamina D. Quer dizer, a pessoa que é obesa, ela tem vitamina D sequestrada, né, no tecido adiposo. Isso faz com que os níveis sanguíneos caiam e também haja uma dificuldade maior que os níveis sanguíneos aumentem quando você fornece vitamina D a essa pessoa. Então, a obesidade, ela está associada a níveis mais baixos de vitamina D. E pode ser um viés também em todas aquelas doenças que a gente viu que estariam associadas a níveis baixos de vitamina D, tá? Então, para formar a vitamina D ativa, a gente parte dessa 25-hidroxivitamina D e ela é levada, então, ao rim, não é? Para formar a 1,25 de hidroxivitamina D, que é o calcitriol, é a forma ativa. Então, aqui nós temos uma vitamina D só com uma hidroxilação na posição 25, e no rim a gente tem a 1-hidroxilase, então vai ter a vitamina 1,25 de hidroxilada vitamina D, certo? E é essa que vai ter a ligação ativa no receptor de vitamina D que a gente viu que está distribuído universalmente. Como a vitamina D ela é lipossolúvel, o receptor dela é nuclear, então ela precisa de um carreamento e tal, e ela é como se fosse um esteroide, como um hormônio esteroide, ela também tem receptores, ação a nível do núcleo da célula, das células onde ela está presente. Então, esse é um slide bem complexo, mas para vocês terem uma ideia de como é que é essa transformação, uma ideia geral, tem toda essa questão, né, da fonte da pele, da fonte alimentar, a formação da 25-hidroxivitamina D, depois a 1-hidroxilação no rim, não é? E a ação no receptor. E nesses caminhos, vocês veem que tem a necessidade de várias enzimas. Então, tem enzimas hepáticas que estão aqui, mitocondriais, enzimas a nível de rim, né? Enzimas a nível da proteína ligadora. Então, todo esse aparato de receptores e enzimas são necessários para uma produção adequada, em níveis séricos adequados da vitamina D. Então, por que a gente dosa 25 e não a 1,25, que é a ativa, né? A 25, então, é um pró-hormônio, e a 1,25 é que é ativa.
Mas acontece que essa 25, ela tem uma meia-vida maior, a concentração plasmática dela é bem maior, e ela vai refletir a reserva, mais ou menos, da vitamina D, né? Tem vários métodos, eles podem ter uma pequena variação entre si, não é? Em torno de até 5 pontos entre si, mas tem vários métodos disponíveis e adequados. Então, por conveniência, a gente dosa 25-hidroxivitamina D. Mas existem algumas situações em que a gente precisa dosar 1,25. Por exemplo, paciente que tem uma doença renal, porque esse paciente não consegue fazer a 1-hidroxilação no rim, né? Então, aquele valor de 25 hidrox vai ser um valor falso. Ele chega lá no rim e ele não consegue fazer a vitamina D ativa. Nesse paciente, a gente precisa dosar a 1,25 hidroxivitamina D para controlar a adequação do tratamento. E existem algumas doenças, como sarcoidose e linfoma, em que as células produzem 1,25 de hidroxivitamina D. E aí tem outras implicações, e aí nesses casos a gente dosa também a 1,25. A nível mais comum, a gente dosa 1,25 quando o paciente tem uma doença renal, tá? Quais são os níveis normais de vitamina D? O que se tinha anteriormente é que a gente está falando então da 25-hidroxivitamina D, que é o que a gente dosa, né? Já houve uma discussão sobre isso, antigamente isso era o que vigorava, que até normal seria a partir de 30, vamos dizer assim. Entre 20 e 30 seria uma insuficiência de vitamina D e abaixo de 20 é deficiência de vitamina D. Mas aconteceu recentemente esse posicionamento aqui da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e da Sociedade de Patologia Clínica, porque existem algumas situações em que a gente se beneficia de valores um pouco diferentes de vitamina D. Então, eles estabeleceram o seguinte: a deficiência continua sendo abaixo de 20, tá? Mas níveis normais, para uma população geral abaixo de 65 anos, seria entre 20 e 60. Por que 60? Porque a vitamina D pode intoxicar. Níveis acima de 100 levam à intoxicação por vitamina D. E nós vamos ver quais são as questões ligadas à intoxicação por vitamina D. Então, deficiência consideramos abaixo de 20, na população em geral não idosa, entre 20 e 60 seria adequado, mas aquelas condições que necessitam de vitamina D precisam de um nível entre 30 e 60, tá? Então, 20 não seria inadequado para quem não tem risco de problemas de saúde ligados à vitamina D. Então, acabou esse termo insuficiência para uma pessoa jovem, por exemplo, tá? Tá normal. Se ela tem 25, ela tá normal, 25 de vitamina D, tem 40 anos, não tem problema nenhum, tá normal. Mas se a pessoa é acima de 65 anos, tem quedas, teve problemas de absorção, mulheres grávidas, tem uma série de condições que se beneficiam de níveis maiores, aí o ideal é entre 30 e 60, tá? E acima de 100 tem esse risco de intoxicação. Então, quais são, aqui especificando melhor, quais são essas pessoas que precisam de níveis acima de 30? Os idosos, as mulheres grávidas, porque estão formando, né, todo o embrião, ele não tem aí, um metabolismo de vitamina D ativo dentro da barriga da mãe, então só depois, elas estão formando questão óssea desse embrião. E a osteoporose, doenças metabólicas ósseas, pessoas que tenham alterações também musculares, que é uma outra questão que a gente está estudando, né, com o nosso grupo aí, a sarcopenia, as quedas, a doença renal crônica, síndromes desabsortivas, porque aí tem uma pior absorção de gorduras, e com isso absorvem mal a vitamina D também, insuficiência hepática, anorexia nervosa, que tem um risco de desnutrição maior, e o câncer, de uma forma geral. Tá? Então, não há um benefício em rastrear a população para a vitamina D, não é um exame de rotina que a gente faça, mas em patologias ósseas, em gestantes e lactentes é útil, não é?
E em patologias também que você tem um potencial prejuízo na síntese de vitamina D. Então, os idosos que tradicionalmente têm pouca exposição ao sol, os desnutridos, as doenças desabsortivas, os problemas renais, alguns medicamentos que interferem com o metabolismo da vitamina D, e como eu falei lá no início, nos obesos, né, que tem o IMC acima de 30, pode esse sequestro para o tecido adiposo. Então, aqui novamente, as condições que estão associadas à deficiência da vitamina D, né? E um pouquinho mais sobre os medicamentos. Então, o que acontece nesses medicamentos? Eles interferem com a metabolização ou a absorção da vitamina D. Então, anticonvulsivantes, como fenobarbital, carbamazepina, difenilodantoína, cetoconazol, a isoniazida, os antirretrovirais, alguns antibióticos, doenças inflamatórias crônicas, como a tuberculose, hiperpara primário, que é uma doença do metabolismo ósseo, e o tratamento da osteoporose com a teripartida, que é uma vitamina, é um paratormônio sintético, tá? Alguns medicamentos também que interferem com a absorção de gorduras, como o orlistat, que é usado para obesidade, a própria cirurgia bariátrica, não é? Outra cirurgia, ressecção intestinal, câncer de colo, esse tipo de coisa, e doenças de má absorção intestinal, como doença celíaca, doença de Crohn, etc. Existem também outras condições em que a pessoa não absorve a vitamina D de uma forma adequada. Então, os idosos, eles geralmente não se expõem muito ao sol, eles não comem menos proteínas, gorduras, não é? A pele mais escura é uma certa barreira para a absorção da vitamina D, não é porque a pessoa é de cor, é negra, que ela vai ter uma vitamina D adequada. Ela pode ter até uma baixa de vitamina D, dependendo das comorbidades que ela tem. Uso generalizado de filtro solar também diminui a absorção da vitamina D, obesidade, as pessoas que não se expõem ao sol, não é? As pessoas com problemas hepáticos e problemas renais também, que é onde acontece o metabolismo da vitamina D. Então, esse estudo aqui, ele teve um impacto grande, de 2016, que ele fez um estudo da população americana entre 2007 e 2010, e uma grande parte da população americana tinha níveis baixos de vitamina D. O cutoff inferior do limite era de 12,5, né? E nessa questão a gente vê que os obesos têm níveis menores de vitamina D também. Aqui a gente observa uma pessoa normal que recebe 5.000 unidades de vitamina D, durante um determinado período ela consegue chegar a esse nível plasmático. O obeso chega a níveis menores, justamente porque é um sequestro. Lembrando que a população americana é bem obesa, né? E a obesidade e sobrepeso, assim como a nossa. A gente tem esse mesmo perfil aqui. E aqui o obeso que recebe 12.500, ele chega a níveis bem menores do que uma pessoa de peso normal. Aqui o efeito do filtro solar, que eu não estou deixando de defender, é super importante para evitar câncer de pele, mas ele diminui a absorção da vitamina D. Então, por exemplo, aqui a gente vê uma pessoa que está com o corpo todo coberto com filtro solar, né? E ela se expõe ao sol, por exemplo, durante 1 hora, né? Com uma quantidade estudada, medida de UVB, né? E aí o que acontece? A pessoa que fica com o sol, com o protetor solar, que é essa daqui, ela não eleva níveis de vitamina D como a pessoa que não estava sem filtro. Olha a diferença, como o filtro faz com que não haja absorção mesmo de vitamina D, né? Aqui, essa pessoa, ela chegou a 12, mais ou menos, de vitamina D, né? Depois da exposição, e essa outra praticamente não se mexeu em relação ao basal. Então, o filtro realmente bloqueia a absorção da vitamina D. Bom, o que faz essa vitamina D ativa, que é o 1,25, que a gente falou aqui, que vai lá no receptor da vitamina D nuclear e tal, e faz as transformações dele? Basicamente, o objetivo da vitamina D é aumentar os níveis de cálcio no corpo, no sangue, né, de uma forma geral.
Porque o cálcio é super importante para muitos processos, até para contração muscular, contração cardíaca e para a saúde óssea, né? Só que o osso, ele funciona meio que como se fosse uma reserva do cálcio. Então, quando a pessoa não está com um cálcio sérico adequado, o corpo vai buscar esses níveis no osso. Por isso que vai perdendo massa óssea se não repõe adequadamente o cálcio e a vitamina D. Então, a 1,25, ela age, por exemplo, aqui no intestino, ela favorece a absorção do cálcio a nível intestinal, tá? Então, entra mais para o sangue, ela diminui a excreção do cálcio e do fósforo no rim, então conserva mais o cálcio no sangue, aumenta a absorção intestinal, como eu falei. No osso, ela estimula os osteoblastos, a reabsorção dos osteoblastos, se ela está aumentada, e ela suprime a produção do paratormônio, que é a substância hormônio que regula esse metabolismo. Então, se a gente tem níveis adequados, as ações extraesqueléticas nós vamos discutir que não são tão provadas assim. Então, se a gente tem níveis adequados de vitamina D, a gente consegue manter os níveis de cálcio sérico dentro do normal e o paratormônio não precisa aumentar, vamos dizer assim. Se a vitamina D está baixa, o paratormônio aumenta e o que ele faz? Ele vai lá no osso, né, e aí mobiliza essas reservas ósseas de cálcio para a circulação. Então, isso que a gente chama de hiperparatiroidismo secundário. As paratiroides, elas têm que trabalhar porque a vitamina D está baixa, ela não consegue efetuar essa função de manter o cálcio sérico dentro da normalidade. Então, o paratormônio vai lá no osso, aumenta e faz uma reabsorção. Os osteoclastos, eles reabsorvem cálcio e o cálcio vai aqui para a circulação sanguínea para fazer as funções fisiológicas do cálcio, tá? Então, quando nós temos níveis baixos de vitamina D, nós podemos ter o hiperpara secundário, que é uma questão funcional. É diferente do hiperpara primário, em que a gente tem adenoma dessas paratireoides autônomo, e esse adenoma autônomo, ele produz o PTH continuamente e vai fazendo essa reabsorção óssea e aumentando os níveis de cálcio sérico, certo? Então, a vitamina D baixa, ela pode provocar perda óssea, justamente pelo hiperparatiroidismo secundário. Tá? Na criança, se a criança não tem níveis adequados da vitamina D, ela pode causar o raquitismo, né? Como eu falei, o metabolismo da criança é só após o nascimento, na vida intrafetal depende muito da mãe. Então, a importância de ter níveis adequados de vitamina D na gestante, tá? Se a mãe não tem, isso vai aumentar o nível do raquitismo, os ossos vão se formar fracos, né? E tem essa borda alargada, isso é bem típico, né? De raquitismo, pode causar fraturas. As crianças, elas têm com raquitismo, a gente infelizmente não vê mais, porque hoje a gente suplementa a vitamina D no leite, em várias outras formulações, né? Mas as crianças tinham pernas arqueadas, porque o osso ficava mais fraco, elas ficavam com pernas curvadas, né? Mas ainda se vê, por exemplo, em quem não toma leite, quem faz dieta macrobiótica, ou asiáticos, né? Na Turquia, por exemplo, quando se começou a fornecer vitamina D, 400 unidades por dia, a incidência do raquitismo caiu de 6 para 0,1, né? E além dessa questão óssea toda, né, de desenvolvimento de fraturas, um risco maior de fraturas em criança e adolescente, também acarreta num pior desenvolvimento dos dentes nessas crianças, né? Uma outra época crítica para vitamina D, para níveis adequados de vitamina D, é quando começa a menopausa, não é? Na transição menopáusica. Por quê? Porque o estrogênio na mulher e no homem também fixa esse cálcio nos ossos, ajuda a fixar o cálcio nos ossos. Quando cai o estrogênio, começa a cair o cálcio nos ossos. Então, se as mulheres estão na transição menopáusica, como nesse estudo aqui da transição menopáusica, as mulheres tinham 48 anos,
E se comparou as que tiveram fratura e as que não tiveram fratura, o risco de ter fratura foi maior nas que tinham vitamina D abaixo de 20, comparadas que tinham igual ou maior a 20. Então, você junta a menopausa com deficiência de vitamina D, você tem um risco de fratura 44% maior. Então, é um período também que a gente costuma fazer suplementação com vitamina D. Então, aqui foi um estudo de suplementação da vitamina D na prevenção de fraturas de quadril e fraturas total. Então, a gente vê aqui que a suplementação reduziu o nível de fraturas total, aqui o diamantezinho está para a esquerda, e também de fraturas de quadril. Então, saúde óssea, fraturas, vitamina D e cálcio são absolutamente necessários. E esses efeitos extraesqueléticos que têm ganhado muita atenção, não é, hoje em dia, existem, não existem? Então, o outro artigo que eu também dei para vocês, esses efeitos, eles foram suscitados porque há demonstração de receptores para vitamina D ativa, né, calcitriol, no sistema cardiovascular, na imunidade, no metabolismo, até no câncer, né? E foram feitos alguns estudos sobre efeitos antihipertensivos, sobre efeitos na síndrome metabólica e no diabetes, ou tem algumas doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, não é? Mas a gente não tem evidências de que realmente houve algum benefício nos desfechos. Eu acho que está um pouquinho pequeno aqui para vocês lerem, mas aqui nesse artigo tem os estudos sobre câncer, né, que foram feitos sobre câncer em relação a receptores de vitamina D, estudos genéticos, né, em que níveis baixos de vitamina D foram detectados, não é? Mas o que acontece é que você tem alguns polimorfismos que estão realmente associados a esses desfechos, a câncer, etc. Aqui, por exemplo, colo retal, câncer, a maioria deles, se a gente for olhar, eles têm resultados não significativos. Mas, por exemplo, câncer de ovário teve algum resultado de associação, não causa e efeito, não quer dizer que dando vitamina D a pessoa não vai ter câncer de ovário, mas houve uma associação com câncer de ovário aqui, por exemplo. Os outros, de uma forma geral, não significativos, tá? Sobre doenças neurológicas também, algumas foram estudadas, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, a que foi mais, esquizofrenia, também não foi significativo, a que foi mais estudada foi a esclerose múltipla. Então, tem uns estudos realmente significativos de associação, mas não há prova de que você dando vitamina D, você vai conter as crises de esclerose múltipla. E isso, inclusive, tem pessoas que dão doses altíssimas de vitamina D nessa situação de esclerose múltipla, isso é um risco, porque não há evidência de benefício, você tem risco até de intoxicação. O que nós temos é que há realmente uma associação dessas, é um achado, né? A vitamina D pode ser um marcador de um risco maior para esse tipo de doença, mas não há estudo mostrando que há melhora após a ingesta de vitamina D. Diabetes, síndrome metabólica, da mesma forma, quer dizer, aqui há uns estudos de associação, lembrando, então, que a obesidade, ela reduz os níveis de vitamina D, né? Então, não é inesperado encontrar níveis de vitamina D baixos também em diabetes e síndrome metabólica. Mas há o viés da obesidade interferindo com isso pelo sequestro da vitamina D, tá? Obesidade aqui também associada à redução da vitamina D pelos mecanismos que eu já falei. A doença hepática não alcoólica da obesidade, a maioria não tem uma associação muito forte, tá? Mas alguns estudos mostram associação, mas nunca se mostrou ligação de causa e efeito. Sobre doença cardiovascular, não há, na verdade, encontraram-se alguns polimorfismos de vitamina D, mas não se encontrou associações muito importantes. Sobre a parte imunológica,
que está em voga agora, né, depois do Covid, e mortalidade, de uma forma geral. Então, aqui em cima é a mortalidade. Aqui existe um estudo que mostra uma associação com vitamina D baixa e mortalidade por todas as causas. Bom, se a gente, e também por câncer, por doença cardiovascular, se a gente lembrar que a vitamina D baixa está associada à obesidade, a obesidade por si só já explicaria, né, essa mortalidade mais aumentada. Então, tem esse viés também, e não significa que você tomando vitamina D, você vai ter menos risco de mortalidade, né? A mortalidade vai reduzir. Na questão dos eventos imunológicos, por exemplo, aqui foram estudados asma, dermatite atópica, nesse outro aqui a inflamação de uma forma geral, a maioria não encontrou significância. Em alguns estudos sobre asma houve alguma associação, mas novamente uma associação sem relação causa e efeito. Agora, in vitro, você descreve alguns efeitos, realmente foram observados alguns efeitos da vitamina D no sistema imune, tá? Então, existe, de fato, uma ação da vitamina D aqui nos macrófagos, né? E nas células dendríticas, não é? Sinalizando uma produção de proteínas que são observadas na resposta imune inata, bem como nas células dendríticas e nos linfócitos T e B, fazendo uma regulação da resposta autoimune T1 e T2. Então, a vitamina D, in vitro, nós observamos que ela tem essas modulações da resposta imune, sim, né? Então, por exemplo, em células que têm antígeno, né, a vitamina D, ela inibe essa expressão de superfície dos complexos de histocompatibilidade, ajuda na produção das interleucinas 12, 23, então ela polariza, ela desvia a polarização de células T da resposta T1 para o fenótipo T2 também. E ela também afeta a resposta celular, inibindo a produção das citocinas, interleucina 2 e FNY e TH17, e estimulando mais as citocinas produzidas pela T2. Então, ela meio que desvia para a resposta T2, né? Ela também favorece a regulação das células imunes e ela bloqueia os plasmócitos, a produção... Enfim, ela tem uma resposta bem complexa, mas é uma regulação basicamente dos macrófagos, das células dendríticas e da resposta T1 e T2, de uma forma geral, melhorando a resposta inflamatória. Então, fazendo uma resposta mais adequada e menos inflamatória, que por isso até se cogitou da questão do Covid, né? Começou a se dar o Covid. Então, agora em 2020, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, junto com a Sociedade de Metabolismo Ósseo, soltou essa nota de esclarecimento, porque um jornal italiano, ele publicou um estudo feito numa universidade que relacionava a hipovitaminose D à Covid. Isso aí não é surpresa, né? Porque a gente falou que está relacionado à obesidade, à hipovitaminose D, não é? E a obesidade a gente aprendeu que é um fator de risco para Covid. Então, quem tinha hipovitaminose D tinha mais Covid, mas pode ser porque era obeso, né? Então, grande parte dos pacientes com vírus tinham níveis baixos de vitamina D. Aí a reportagem sugeria, já que esses indivíduos tinham níveis baixos de vitamina D e tiveram Covid, então você dá a vitamina D, podia prevenir e tratar o Covid. E não tinha sido nem publicado, foi um press release, alguma coisa. Então, a sociedade, ela se posicionou dizendo que é uma associação, não é uma causalidade, não é causa e efeito, nenhum estudo clínico randomizado já mostrou qualquer benefício do uso de vitamina D para prevenção ou tratamento de Covid. Essas ações extraesqueléticas da vitamina D, elas estão sendo pesquisadas, mas no momento, até agora,
nós não temos nenhuma outra indicação de suplementação de vitamina D, além da questão óssea, tá? Falando um pouquinho da vitamina D e pele, existem alguns estudos que tentaram correlacionar o envelhecimento cutâneo com vitamina D, sem muito sucesso, né? E também há um viés aí, porque uma das fontes da vitamina D é a luz, né, UVB. Então, a luz UVB, ela também acarreta no envelhecimento cutâneo e também está relacionada a câncer, né? Então, esses estudos de câncer de pele, não melanoma, melanoma, envelhecimento cutâneo, eles não são concluídos até agora, não há nenhum benefício da vitamina D para essas questões. Mas existe uma situação em que a vitamina D foi útil, existem estudos, além da óssea, né, em que ela foi usada topicamente nas placas de psoríase, associada a corticoide. Então, existem demonstrações do efeito da vitamina D na psoríase, na relação dos queratinócitos e tal, e ela se mostrou eficaz até como uma forma de reduzir a quantidade de corticoide que era dada para tratamento da psoríase, mas é o uso tópico da vitamina D em placa de psoríase, tá? É um efeito, vamos dizer assim, extraósseo. E a outra questão que a gente usa bastante, que a gente tem mais evidência, né, de vitamina D, não é que usa bastante, mas a gente procura que haja níveis adequados de vitamina D, é na questão muscular, não é? Que até estamos fazendo, né, com o nosso grupo, pesquisas na questão muscular, que é a sarcopenia. Sarcopenia é a deficiência muscular, que leva a um risco de quedas, e se a pessoa já tem um osso mais fraco, quando ela cai, ela fratura, isso leva à hospitalização, perda da independência, né? A institucionalização mais provável e morte prematura, né? Então, há algumas evidências de papel da vitamina D no músculo, não só no osso. A deficiência muito grave da vitamina D, ela está associada à fraqueza muscular e à cardiomiopatia, o coração é um músculo, né? E em pacientes que têm osteodistrofia renal grave, esses pacientes são bem sarcopênicos, e bebês também com grave deficiência de vitamina D também tem essa questão. E há estudos mostrando que níveis insuficientes de vitamina D tiveram associação com menor desempenho muscular e perda das fibras musculares do tipo 2, que já são as que causam mais a sarcopenia, né? E também com redução do equilíbrio. Agora, quando se parte para suplementação da vitamina D e observação de se isso teve algum impacto ou não, a suplementação reduziu o risco de queda, sim, né? Em alguns estudos, mas em outros não. Então, na verdade, quando a gente apura esses estudos, a gente vê que a população em que houve essa redução de quedas com a vitamina D, ou então melhora muscular, foi mais uma população de pacientes institucionalizados, que por si só, por estarem acamados, porque estarem isolados, né, não pegam muito sol, etc., são mais frágeis, então provavelmente tinham níveis mais baixos de vitamina D. E quando se fez a nível de ambulatório, ela reduziu o nível de queda naqueles que tinham valores abaixo de 20. Então, aqueles que já tinham uma média de 25 ou mais, não tiveram benefício, né? E lembrando que vitamina D em alta dose até pode levar à intoxicação e aumentar o risco de queda. Então, parece que é interessante, sim, quando você tem uma vitamina D baixa, existe um benefício em aumentar, abaixo de 20, né, sendo mais clara, existe um benefício muscular em aumentar esses níveis através da suplementação de vitamina D, dentro daqueles 30, 60 que a gente falou lá no início. Então, isso faz parte da questão da fragilidade, não é, do idoso, né? Então, a fragilidade leva a desnutrição com uma redução da ingesta de alimentos ricos em vitamina D, proteínas, etc., já pode levar à sarcopenia, também a diminuição do exercício, a diminuição do cálcio, levando à osteopenia,
isso levando a uma inflamação crônica, a um estado catabólico e tal. Então, se justifica nós termos valores baixos de vitamina D dentro desse paciente de contexto frágil, né, de osteopenia, sarcopenia, e justifica tentar manter valores entre 30 e 60. Bom, então, falar um pouquinho do que a gente faz para melhorar os níveis de vitamina D. De preferência, a exposição solar, né, ela ajuda, de preferência uma boa quantidade, no mínimo 18% da superfície corporal, pode ser os braços e as pernas, isso equivale a 18%, 15 minutos naquele horário mais de pico, de 10 às 15, já é suficiente, tá? Então, 15 minutinhos já seriam suficientes no pior horário. E para a gente gerar vitamina D, precisa ter um leve eritema na pele. Então, um eritema mínimo já equivale como se você estivesse usando 20 mil unidades de vitamina D naquela exposição. E também você pode usar alimentos ricos em vitamina D, que são aqueles que nós falamos, né? Os peixes, os leites, os queijos, etc. E suplementar. Como eu falei, tem períodos, os idosos, gestantes, os lactentes, que precisam de uma suplementação maior, né, entre 1.000 a 2.000. E, às vezes, as crianças, quem não se alimenta de vitamina D, quem não tem alimento suficiente, quem não se expõe ao sol, talvez uma dose mínima possa ser interessante. A suplementação de vitamina D, ela pode ser de várias formas, né, em termos de suplementação. A gente pode dar a vitamina D3, que é o que tem naqueles comprimidos, né, de suplemento, geralmente. Quando o indivíduo tem níveis séricos abaixo de 20, existe um esquema de dar uma dose maior para você recompor os estoques de vitamina D. Então, pode ser dado 50 mil uma vez por semana. A vitamina D ela vai ser um estoque, então você pode dar uma dose maior uma vez por semana, 8 semanas, e depois dar 1.000 a 2.000 por dia, ou 7.000 por semana. Se estima hoje em dia que a dose diária necessária da vitamina D é 800 a 1.000, sendo que ela é possível pelo sol, pelos alimentos, né? Nós estamos falando de suplementos quando a gente não tem essa possibilidade de ingerir os alimentos ricos em vitamina D, ou quando ela está baixa no sangue, ou quando a pessoa não se expõe ao sol, tá? Então, já valores entre 20 e 30, você não precisa dar um tratamento tão intenso. Você pode fazer 1.000 a 2.000 por dia, geralmente durante 3 meses. Uma vez que um nível normal seja atingido, que aí depende de ser 20 ou 30, depende do público, aí a dose de manutenção, né, nessa pessoa que não tem possibilidade de ingerir ou de se expor ao sol, de 1.000 por dia. Quando você tem uma má absorção, não é? Naturalmente você tem que dar doses maiores, pelo menos o dobro. E no caso de doença renal, não adianta dar 25-hidroxivitamina D, né? Porque essa pessoa não vai conseguir metabolizar 25 em 1,25, não tem a 1-hidroxilase. Então você tem que dar 1,25, que existe também, menos comum, existe no mercado, a 1,25, e as doses são geralmente 0,25 a 0,50 microgramas por dia, e monitorizar os níveis séricos, porque a gente não quer que essa pessoa tenha, não quer que fique baixo, mas também não quer que se intoxique. Então, doses até 10.000 por dia já se mostraram seguras, e até 50.000 por semana também é possível. Mas a toxicidade da vitamina D é quando os níveis estão acima de 100. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, tem a deficiência, tem a repressão e tem a toxicidade aqui, né? Você tem, então, quando você tem muita vitamina D, você vai absorver muito cálcio, já como função dela é manter o cálcio sérico, né, adequado, você vai ter uma hipercalcemia. E a hipercalcemia é perigosa, ela dá náuseas, vômitos, polidipsia, poliúria e até alterações de consciência, né? A vitamina D, como vocês viram, ela demora para aumentar, dependendo da dose que você dê, demora para aumentar. Então, é bem possível, muito possível, fornecer o tratamento e monitorizar os níveis séricos para a pessoa não chegar numa intoxicação por vitamina D, certo?
Vocês viram lá que quando a gente tem, vou voltar aqui um pouquinho, quando a pessoa tem níveis abaixo de 20, e você quer normalizar esses níveis para uns 30, 40, você dá 50 mil unidades uma vez por semana por 8 semanas, quer dizer, 2 meses. Aí, para passar de 20 para 30, 30 e poucos. Então, não, mesmo que você dê doses altas, não aumenta rapidamente. É bem possível monitorizar. Que não pode usar doses altas muito tempo sem monitorizar, tá? Então, é o último slide, eu acho que até o tempo está bem razoável dentro do que a gente tinha previsto, né? Então, para quem que a gente faz o teste de vitamina D, lembrando aqui o que seria o esperado, o que seria o normal, né? Deficiência abaixo de 20, na população normal, valor normal, que não tem comorbidade, que não tem risco de... não tem doenças, não tem condições que necessitem de doses maiores de vitamina D, entre 20 e 60 está ok. Abaixo de 20, deficiente. Para quem tem risco para baixa de vitamina D, né, idosos, gestantes, pessoas com fraturas que precisam consolidar ou que tenham quedas frequentes, após a cirurgia bariátrica, com uso de fármacos que vão interferir no metabolismo da vitamina D, as pessoas que têm osteoporose, osteomalácia, qualquer doença óssea, né, sarcopenia, até diabetes, doença renal, porque o diabetes tem mais risco de fraturas, tipo 1, doença renal crônica, insuficiência hepática, anorexia nervosa, síndrome desabsortiva e câncer, nessas situações a gente procura valores entre 30 e 60. E lembrando que intoxicação acima de 100. Então, o teste não é recomendado a nível populacional, rastreio populacional, só naquelas populações de risco que estão ali embaixo, né? E nesse caso são necessários esses valores entre 30 e 60. Já falamos que a dieta, esses alimentos assim ricos em proteínas e gorduras, eles têm vitamina D, o leite, o queijo, os peixes, né? Eles têm mais vitamina D, são justamente que os idosos não comem em geral. E cuidado com valores acima de 100 que impliquem em toxicidade. A conclusão é, reforçando aquela questão ali dos efeitos extraesqueléticos, que valores baixos de vitamina D genéticos, eles estão associados com mortalidade de uma forma geral e por todas as causas, mas obesidade também está, né? Então há um viés aí. Agora, isso não quer dizer que seja uma relação causa e efeito, né? Os estudos de suplementação não se mostraram eficazes, além de doenças ósseas, sarcopenia, não é? E psoríase a nível de uso tópico. É isso. Então, vamos aqui. Agora, gente, eu tenho que parar a apresentação, não é isso? Para a gente fazer um pouquinho de perguntas, se vocês quiserem. Parei de apresentar, tá? Deu para pegar isso tudo, gente? Escutaram direitinho? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida. Vocês podem ligar o microfone. Diego, desculpa, se tinha aluno tentando entrar, já era 10h19 quando você me avisou, e aí eu não vi, já estava na aula. Aí acho que eu dei bem uns 10 minutos, um pouquinho mais de tolerância, né? Desculpa quem quis entrar depois que não deu. Mas vamos estabelecer assim uns 10, 15 minutos de tolerância, tá bom? Senão eu não consigo nem olhar quem está querendo entrar, certo? Bem, a aula é essa. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou bem claro? O que vocês acham? Tudo certo, professora. Tudo certo? Nenhuma dúvida? Desculpa, o meu computador aqui, ele avisa de hora em hora, ele avisou que são 11 horas. Ele avisa que ele fala para eu ficar focada. Alguma dúvida, gente, em relação à vitamina D? Vocês têm alguma questão que vocês queiram levantar? Não?
Tá, então, tem esses artigos. Que bom que tá tudo certo, que bom. Tem esses artigos, são artigos de revisão, dizem exatamente o que a gente falou na aula, e tem esse posicionamento também que eu dei para representante da turma, que é bem curtinho, é uma página, ou duas, falando realmente dessa questão de usar vitamina D ou não usar. Moral da história: comer esses alimentos ricos em vitamina D, né? Importante. Se expor ao sol com cuidado. Aí tem que ver o risco-benefício de cada um. Se tem risco de câncer de pele, tem pessoas que tiveram câncer de pele que não podem se expor ao sol, né? E aí tem que fazer suplementação mesmo se elas tiverem risco. Tá bom? Então, é isso. Da próxima vez a gente pode dar sei lá, uns 15 minutos de intervalo. Desculpa quem não conseguiu entrar, mas não consigo admitir mesmo. As pessoas, depois que eu começo a dar aula, eu nem vi quem estava querendo entrar, tá? Então, eu peço para a representante para me mandar a lista das pessoas que tiveram aqui. E é isso, até a próxima, tá bom? Uma boa semana para vocês, tudo de bom. E se depois fiquem à vontade, se quiserem me mandar perguntas, etc., pelo e-mail, tá bom? Beijos para vocês. Professora. Tchau, tchau. Tchau. Faz aqui, interromper a gravação.